Vamos dar um Por que de contexto, repente então. explode essa bomba? Você já se falava sobre isso há algum tempo? Sim, Tinha indícios? Como que é? sim. Mas a grande questão nossa é que quando a gente vê um poderoso como esse, sendo acusado pela lei, que é a lei mais severa americana, que é a RICO, né? A lei mais Sim. severa que a lei que trata das empresas acusadas, as organizações que são Aqui, ó. constituídas e participam de esquemas de corrupção. Então, a quando RICO. você pega uma lei como essa, que foi a própria lei, a primeira vez Uma que lei eles usaram federal. isso, essa lei federal, 1970. e a primeira vez que eles usaram, num caso parecido com esse, é do R. É, Kelly. Sabe o R. Kelly? Sim. O outro artista, que foi acusado em 2021, ele passou por um júri muito parecido com esse que vai ser do caso do Puff Daddy. Você me chama de Puff Daddy, que pra mim, pra P. mim Diddy é... Eu sou mais velho, então pra mim é Puff Daddy. Mas ele passou por um júri desse, um júri de 6 semanas. Diferente do caso do O.J. Simpson, que foram... Quantos dias lá? Foram 265 Foram dias. se não me muito engano. tempo. Um ano, cara. Foi quase um ano. Parou, né? Os Estados Unidos, todo mundo Parou. acompanhando. E os jurados incomunicáveis, né? Isso que é muito legal nesse caso E ele dele, tinha- porque o juiz entendeu que os 12 jurados e os 12 suplentes tinham que ficar incomunicáveis por causa do assédio da imprensa. Poxa. E nesse caso do R. Kelly, a mesma coisa, durante 6 semanas, jurados afastados, e eles decidiram levar para júri. O R. Kelly não quis se declarar culpado e foi para júri. Então foi a primeira vez que utilizaram, que é algo que acho que vai ser a mesma situação com relação ao Diddy, ao Puff Daddy. Ele não vai se... Que ele não vai, ele já passou por uma audiência agora, ele já se declarou inocente, mas são situações um pouco diferentes no sentido de que lá o R. Kelly tinha abuso infantil. Sim. Aqui não tem. Aqui não tem ainda. A gente não tem ainda. é. Porque Nessa denúncia ainda não quando tem. perguntam pro promotor, ele fala, não tem nada descartado. É. Não tem nada descartado. Nessa denúncia, o que tem, então, pra gente Tá. Pra começar o sintetizar assunto, vamos a lá. coisa? É uma denúncia que traz fatos desde 2008. Sim. Caramba. Ou seja, Mas- eles fizeram um corte. Tem um corte, mas eu não Tem sei, um né? corte ali de 2008. Embora, quando a gente vê entrevistas das pessoas, falam que isso poderia ter começado muito antes. Já tinha... Já tinham elementos aí, acho que desde 99, eu acho que vale a 2000. pena a gente contar um pouquinho historicamente Sim. do P. Diddy, tá? Vamos lá. O P. Diddy, ele entra na história dos Estados Unidos ali quando é alguém famoso, quando a gente tá no estouro da segunda geração do hip hop norte-americano, quando o rap norte-americano ele toma ponta do hip hop, porque o hip hop tem vários elementos, mas aí o rap começa a se acender como um ritmo que dá muito dinheiro. E aí a gente tem dois polos interessantes ali, que é o Tupac Shakur e o Notorious Big. E aí abre duas produtoras de rap muito famosas, que uma é a Raw Records e a outra é Bad Boy Records, que é do P. Diddy. E os caras disputavam palco, disputavam uma série de outras coisas. E a característica desses caras do começo, a gente chama de rap predatório, né? Eles brigavam muito, eles tinham muita treta, eles traziam aquela pegada da rua pra dentro do rap e tinha muita violência nesse caso. Tanto que a família do Tupac agora pediu pra reabrir o caso porque um dos caras presos pela morte do Tupac, agora em 2023, disse que o P. Diddy ofereceu $1 milhão pra ele. Então desde essa época o P. Diddy já dava um pouco de problema, entende? Só que o rap ele foi crescendo muito nos Estados Unidos e ele foi virando uma potência. E a morte dos dois é uma morte que até hoje gera Estranhíssima, né? É isso. com O muita Tupac foi repercussão. assistir a luta do Mike Tyson, ele saiu, um Cadillac branco parou, queimou ele na bala dos caras. E aí teve uns Ninguém problemas de viu. investigação. Então, teve uns problemas de investigação tal. Uma investigação Por isso muito que mal eles ligam pra feita. MC da Leste aqui. Você entendeu? Agora eu tô falando até que o pedido de matar MC da Leste. Boa, para aí. E aí, cara, o que que acontece? O pedido foi crescendo, assim como outros produtores foram crescendo também, e ele começou a adentrar em meandros de Hollywood, esses lugares, e assim, como o doutor falou, como o Gustavo falou, desculpa, Não, Gustavo, Luciano, como o Luciano falou, a gente tem um corte. Mas agora, o que que aconteceu? Por exemplo, o Tony Buzby, que é um advogado famoso, que tem, porque lá nos Estados Unidos você tem a OAB por estado, né? Então ele tem um escritório que tem 9 estados a OAB, e ele já recebeu mais ou menos 3 mil denúncias do P. Diddy, só que ele conseguiu materialidade para 120 denúncias, que vai chegar também nesse ponto. Então eu falo que o P. Diddy, ele é um cara poderoso da indústria musical,
que ele começa a fazer várias coisas e ele não é punido até este momento. Então ele começa com as White Parties. Os White Parties eram festas, antigamente, até nos anos 90, que ele fazia e levava muita gente de Hollywood, e chegava um determinado momento que eles começavam a usar entorpecentes e começava a acontecer uma série de coisas lá dentro. E aí depois isso Mas muda aí ele pra já tinha freak mudado, off. né? Pra outra festa, né? Isso, depois algumas ele pessoas vai falam que mudar. nessa hora Como assim? não ficavam todas as pessoas da White Party virava no uma- segundo momento. Seria um after. Teria uma segunda festa. Seria um que- after mais exclusivo, onde teria aí Que são as freak offs. Isso. Free? Freak Freak offs. São essas festas